Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Então, estamos começando a nossa aula de comédia dell'arte. Estou até assim, ó, caracterizada ao estilo comédia dell'arte, beleza? Na verdade, essa aula, galera, eu vou fazer com vocês uma coisa. É uma aula, mas é um exercício, tá? Nós já conversamos bastante sobre a comédia dell'arte. Então, agora, a partir dessa aula, vocês vão fazer um exercício, que é o seguinte. Cada slide que eu coloquei aí, eu tô botando as características, as histórias da comédia dell'arte, tô botando o título e vou falar, né? E o exercício qual é? Depois vocês vão botar, né? A partir do que eu falei, do material publicado e vão escrevendo. Então, por exemplo aqui, ó, história, né? Vamos falar um pouquinho sobre a história da comédia dell'arte. Certo? Então vocês vão pegar os principais pontos sobre a história da comédia dell'arte, né? Lembrando que ela vai se originar das trupes de teatro atelana, das trupes de teatro primitivo romano, que eles vão sobreviver durante a Idade Média de forma subversiva, até chegar ao Renascimento e renascer como os grupos de comédia dell'arte, beleza? Lembrando que essa atividade a gente tem notícias que as primeiras apresentações de comédia dell'arte aconteceram há mais ou menos em 1500, 1550, tá? E que lá pro século 17, final do século 17, ela começa a entrar em decadência, porque se torna um pouco popular demais, começa a falar palavrão, começa a falar um pouco de sacanagem, e aí o povo vai deixando de assistir. Mas a comédia dell'arte depois ela meio que vai se transformando. Então Shakespeare se inspira muito nos personagens e nas histórias de comédia dell'arte em seus textos. Molière, que é um autor do classicismo francês, que a gente vai dar uma estudada, também vai se inspirar nesses personagens da comédia dell'arte, tá bom? Então ela não some, né? Ela só cai em desuso, vamos assim dizer. Depois vocês vão para o quadro principais características. E aqui vocês vão colocar as principais características da comédia dell'arte, né? Que ela pode ser chamada de comédia do improviso, porque ela tinha um roteiro improvisado chamado Canevaccio, né? Que era um roteiro onde tinha um início, meio e fim, definia os personagens, quem ia ser filho de quem ia lutar contra quem, mas o resto ficava por conta da hora, né, da hora, do local, do próprio público, já que comédia dell'arte eram apresentações, eram teatro de rua, beleza? Pode ser chamada de comédia das máscaras, afinal de contas, todos os personagens, à exceção dos enamorados, utilizavam-se de máscaras, e também uma característica importante. Eram grupos de teatro itinerantes. A palavra não era tão importante nas suas representações, a ação física era muito mais importante. Lembra que eu falei? Eles viajavam de cidade em cidade. Então, nessa época, na Itália, tinham cidades com dialetos muito diferentes um do outro. Então, às vezes, a gente não conseguia entender. Então, por isso que a comédia dell'arte ela tinha essa questão, né, de diálogos curtos, diálogos improvisados e focando muito no corpo, na ação física, para que o espectador pudesse entender sem necessariamente ter que ficar escutando o que estava sendo dito por ali, beleza? Tem essas características e temos outras, muitas mais que vocês vão encontrar, tá? Os atores da comédia dell'arte, né? Então vamos falar, eram atores, eu estou falando, depois vocês vão preencher, tá bom, queridos? Eram atores extremamente instrumentalizados, ou seja, com técnica, tinha muita técnica, tinham muitos ensaios, né? Eles, além de atuar, cantavam, dançavam, tocavam, faziam acrobacias, malabarismos, né? Então eram atores muito bem instrumentalizados, tá? Um ator, né, o mesmo ator, ele vai representar o mesmo personagem para a vida toda, tá bom? Ele vai se especializar, até porque eu falei para vocês, os personagens, cada personagem da comédia dell'arte tem um jeito diferente de andar, uma voz diferente, uma postura diferente, então não é um trabalho fácil. Então cada ator vai se especializar nesse mesmo personagem para o resto da vida. E, consequentemente, como eram grupos familiares que viviam viajando, então era normal, né? Irem se formando famílias nesses grupos. Consequentemente, o filho, né, vamos supor, o Arlequim, o filho do Arlequim, ele vai se especializar e vai tomar o lugar do pai. Outra coisa que é muito legal da gente falar, gente, na comédia dell'arte, as mulheres podiam atuar. Ah, mas não é que podiam, né, gente? Pensa que era um teatro de rua, não era muito conforme as leis, né? As mulheres que atuavam não eram muito bem vistas, mas a mulher atuava dentro dos espetáculos da comédia dell'arte. Então, os personagens femininos eram feitos efetivamente por mulheres, não por homens, como a gente costuma ver, né? Costumava ver bastante na história do teatro. Beleza? Então,
os atores, né? Aí os personagens, o que vocês vão fazer? Lembra que a Comédia dell'arte, ela tem 3 alas, né, bem distintas, que é a dos servos, dos patrões e dos enamorados. Vocês vão escolher um personagem da ala dos servos, né, para vocês descreverem, falarem das características, um personagem da ala dos patrões e vão falar sobre os enamorados, descrevendo as principais características. Vou dar só um exemplo, né? Eu, por exemplo, escolhi aqui da ala dos servos, eu vou escolher quem? O Arlequim, que eu adoro o Arlequim, né? Que ele é um dos é o personagem central da história. Embora a história gira em torno dos enamorados, o Arlequim não deixa de ser o personagem central dessa história, tá? Mas a gente tem outros servos também, tem a Colombina, né? Tem os outros servos que vocês podem escolher, tá bom? Aí, na ala dos patrões, eu escolhi o Pantaleão, mas vocês têm outros personagens para escolher também, né? Eu adoro o Pantaleão, aquele velho pão duro, ranzinza, sabe? Eu adoro esse personagem. Então eu escolhi esse personagem, mas você vai escolher outro e vai descrever as características. Inclusive, ó, as características também da vestimenta, do figurino, né? Por exemplo, o Pantaleão, ele vai usar essa roupa vermelha, ele tem uma máscara mais puxadinha, assim, o nariz maior, né? Ele é representado por um ator esguio, alto, e ele é um velho, então o ator vai fazer trejeitos de velho também, beleza? Aí depois a gente tem os enamorados, olha que bonitinha, enamoradinha e o enamoradinho, né? O casalzinho romântico que sempre fica junto no final, que faz parte da ala dos nobres e que não usa máscara, gente, porque o amor não usa máscara, tá? Eu estou de máscara hoje em homenagem a vocês, mas o amor não tem máscaras no amor, beleza? Então vocês vão descrever as características desses enamorados, as principais características, tá bom? Então o exercício, gente, hoje é esse, é uma coisa super simples, inclusive bem divertida. Outra dica que eu dou para vocês é o seguinte, quando voltarmos às aulas, né, a gente vai acabar sempre fazendo uma revisãozona, as aulas presenciais, né, e aí eu vou dar um exercício, eu sempre faço esse exercício, a galera se amarra, né, eu vou dar um exercício para vocês de comédia dell'arte. Normalmente eu peço para um grupo criar um pequeno roteiro, encaixando esses personagens, né, um roteirinho com início, meio e fim, e meio improvisado, pra gente brincar e não esquecer da comédia dell'arte, não esquecer dos personagens também, das características desses personagens, né. Então, para você que gosta de escrever, eu sei que tem maior galera aí que se amarra em escrever, então vai pegando inspirações, escreva já um roteiro pequenininho sobre a comédia dell'arte, para depois, quando nós tivermos nossas aulas presenciais, a gente poder fazer, né, efetivamente esse exercício que vai ser super legal também. E outra coisa, eu falei com vocês na live, né, que nós temos um autor brasileiro, o Ariano Suassuna, que bebeu muito na fonte da comédia dell'arte, certo? Né? Então, o Ariano Suassuna, eu sempre falo da Penhalei, do Alto da Compadecida, porque é o que todo mundo conhece. Mas ele é autor de várias outras peças, entre elas a Penhalei, que eu mesma já fiz, já montei a Penhalei. E o meu personagem era o Cabo Rosinha, que no Alto da Compadecida equivale ao Cabo 70, que na Comédia dell'arte vai equivaler ao Capitano, que é aquele personagem que, eu sou valentão, eu sou demais e conta 1000 histórias, mas na verdade é um cagonildo, né? Então o Ariano Suassuna tem vários textos dele onde tem os mesmos personagens, às vezes muda o nome dos personagens, às vezes nem muda o nome, mas é a mesma característica, é o mesmo personagem. Você vê como que ele bebeu na fonte, né, da comédia dell'arte. O mesmo acontece com Guel Arraes, que escreveu Lisbela e o Prisioneiro, que também já passou na Globo, né, que tem essa mesma pegada, a gente consegue identificar vários desses personagens. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso não só porque talvez fique mais fácil de vocês memorizarem e conseguirem entender esses personagens, mas para a gente entender a importância de se estudar a arte. Né? Se Ariano nunca tivesse estudado comédia dell'arte, nunca tivesse bebido na fonte, talvez ele não tivesse criado personagens tão maravilhosos, né? Então, pra gente estar sempre ligado, como é legal, até pra gente criar coisas novas, a gente precisa beber na fonte do passado. Beleza, gente? Então é isso. Por hoje, acabou nossa aula e até semana que vem. Beijão!